Estamos aqui em mais uma gravação incrível de um papo de mentor para mentores. E hoje, muito especial, né? Estamos aqui dividindo esse estúdio com essa pessoa incrível, Marlon, nosso diretor executivo comercial do Clube Empreendedor Brasil, da onde eu sou membro há 3 anos. E hoje eu tenho o prazer de dividir esse espaço com ele, com o nosso querido convidado hoje, uma pessoa muito especial para a gente, um mentor, Jean Deloche. Já já vão saber quem ele é, mas que honra hoje começar esse podcast dividir nessa mesa e você que nos assiste, vem muita coisa boa, anota, pega papel e caneta, esquece tudo, porque o conhecimento é a chave para te levar para o próximo nível que você está precisando. Não é isso, Marlon? Exatamente, Fernando. Primeiro de tudo, um prazer dividir a mesa com vocês. Quando você fez o convite para a gente poder conversar com esse francês carioca, eu confesso que eu fiquei muito curioso para entender, amante que eu sou de inteligência emocional, de coach, de tudo isso, eu fiquei com a intenção de estar aqui como um telespectador e fazendo composição como se fosse o público, para poder extrair tudo aquilo que ele tem de melhor e, inclusive, aquilo que ninguém sabe sobre ele, para a gente deixar ele Exatamente. cada vez mais próximo da audiência dele e as pessoas saberem do trabalho, de tudo que ele tem para entregar para os mentores e para os empresários. Seja muito bem-vindo, Jean. Prazer. Muito obrigado. Prazer todo meu. Estou bem feliz de estar aqui, animado, entusiasta e feliz de poder, de fato, compartilhar esse momento com vocês. Maravilha, Jean. Então vamos começar do começo. Conta pra gente um pouquinho quem é o Jean. Aquele Jean antes de ser o profissional, o empresário. Quem é você? O que que você gosta de fazer? Família? Me conta um pouco mais sobre você, Jean. Ah, beleza. Então, eu sou o Jean, né? Sou francês, realmente nascido, criado lá, né? Sou de Lyon e eu venho de uma família, né, que me deu valores muito importantes de respeito, né? Brinco que o brasileiro não é tão diferente assim do francês em si quando você fala a respeito da família, sabe? Tem realmente esse suporte geralmente familiar é muito grande, né? De valorizar a família, passar um tempo com eles, enfim. E comigo não foi diferente, tive uma família muito acolhedora, né? Sou filho único, mas tenho primos que para mim se tornaram meus irmãos, né? Desde o início, a gente tem uma idade bem parecida. E sempre gostei de viajar, né, com meus pais, desde a barriga da minha mãe, né? Minha mãe, grávida de mim, foi para Açores. E até bebê, pequena criança, enfim, e adolescente, sempre fui viajando, né? Até que um dia conheci o continente sul-americano. E foi uma história, assim, tentando resumir, né? Conheci primeiro o Paraguai, tive a oportunidade de conhecer o Paraguai com 14 anos de idade, através de um melhor amigo que me deu essa possibilidade. Ele ia visitar a família e me convidou, né? E aí perguntei para meus pais e eles ficaram um pouco assim, não sei quais são as condições, enfim, mas deixaram, né? Entenderam que eu ia na família do meu amigo meu. E foi um primeiro contato. Depois fui para a Argentina com 15 anos, um ano depois, né, no colégio público, uma oportunidade incrível também. E voltei outra vez em Paraguai, 3 anos depois. E quando entrei na faculdade, é, voltei para o Paraguai novamente, mas com um estágio e a ideia de conhecer o Brasil, né? Começando pelo Rio de Janeiro. Ali que eu tive contato com o país, né, do Brasil, me encantei mais ainda. Eu pensei, nossa, aqui tem um futuro para mim, eu vou querer voltar e ficar aqui, né? E De repente morar aqui. era exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que foi essa sua transição, essa mudança para o Brasil, que te trouxe para cá e te fez ficar no Rio de Janeiro? Conta um pouquinho pra gente. Então foi bem rápido assim, essa sensação de, nossa, que gostoso estar aqui, sabe? Que pessoas incríveis, o idioma também impacta, porque eu falava um espanhol, portunhol ali, mas eu achava realmente o idioma também muito bonito, né? Queria aprender mais para poder falar, entender e falar mais e mais e mais. Mas principalmente o lado acolhedor das pessoas e também esse mix de pessoas em lugares assim que você talvez não imaginasse. Por exemplo, na praia, à noite, encontrava vários tipos de perfis, mas no final das contas todos tinham família, trabalho e ainda estudavam para se desenvolver ainda mais, né? Então tinha o pessoal de Colombo, o lixeiro basicamente, tinha um engenheiro, uma professora, Todo mundo na mesma todo mesa, mundo né? na mesma mesa, né, ali na praia no caso, né, trocando uma ideia.
E, tipo assim, além disso tudo que eu falei, né, família, trabalho, estudos, ainda passar tempo com os amigos. Então, eu achei isso muito incrível. E uma coisa que você falou que me marcou é a questão de família. Como é que foi para tua família essa sua mudança para cá para o Rio? Eles ficaram lá, eles vieram? Como é que funciona essa dinâmica entre vocês? Ah, sim. Então, eu brinco que eles observaram o Jean gostando cada vez mais, voltando para a América do Sul, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, até que fazendo um intercâmbio de um período de 6 meses direto, né? Acho que eles perceberam que eu estava indo, assim, vamos dizer assim, né? Assim, no meio desse caminho, infelizmente, meu pai chegou a falecer, mas não foi um freio, não foi um impedimento. Falei, vou assim mesmo, enfim, faz parte da vida, né? E Como aí, filho único, tua mãe sentiu o lar exato, vazio, aí né? você chegou no ponto, né? Minha mãe, né, ficou um pouco assim, mas ela compreendeu e é isso, a gente manteve Entendi. uma boa relação. E assim, pelo que eu pude estudar um pouquinho, entender um pouco mais sobre você, eu vi que você tem um lado mais reflexivo, até que vai de encontro com o que você faz profissionalmente. Isso é algo que foi cultural? Isso é algo que foi passado? Ou é algo que você desenvolveu com o teu tempo de profissão ou de vida? Eu sempre fui bem assim reflexivo, né, analítico, um pouco na minha, né, assim, era uma pessoa bastante tímida, né, isso fui desenvolvendo ao longo dessa caminhada, né, através de vários, enfim, exercícios, entre aspas, né, de ter que se expor em público e tudo mais. Mas essa parte de analisar o outro também, ela meio que ajudou, né? Tanto que, assim, isso eu acho que eu tinha muito dentro de mim, de, tipo, às vezes, por exemplo, sei lá, meus pais contavam uma situação, uma coisa assim, e eu chegava em conclusões que, opa, mas como que ele teve essa forma de racionalizar, assim, de racionar, né, de pensar dessa forma, né? Não era uma coisa tão óbvia. Então pensei, talvez a psicologia, alguma coisa assim, poderia corresponder, né? E aí, Mas, mas naquele momento eu não escolhi isso, nem na faculdade, é nem isso que eu ia te nada. Eu perguntar. fico, O que você foi buscar de faculdade, tendo essa cabeça reflexiva, já tendo essa cabeça mais analítica? O que tu fez de faculdade? O que te inclinou a ter essa mudança depois? eu fiz a faculdade de administração, só que é uma administração muito voltada à sustentabilidade, inclusive a parte de empreendedorismo social. Uma faculdade bem incrível, assim, tinha várias matérias que não são tão comuns em faculdade de administração, como antropologia, geopolítica, relações internacionais. Pegava muita matéria de muita coisa, tinha muito trabalho de equipe. Então, você tinha que criar um produto, criar uma solução, com 5, 6 pessoas ali apresentando um projeto. Isso desde o primeiro ano da faculdade, né? Isso lá na França. Isso lá na França. E aí, no meio, eu fiz intercâmbio no meio da faculdade, né? Então, eu vim para cá, fiquei 6 meses. Fiz 2 vezes, 2 intercâmbios, né? De 6 meses, nos últimos E, períodos. e aí foi então na faculdade que tu teve esse contato com o empreendedorismo. Foi Sim, nesse processo de administração que você teve contato com o empreendedorismo. sim, lá participei de alguns projetos iniciados dentro de associações, quase empresas juniores, né? Que a gente criou, por exemplo, um contato direto do consumidor, do produtor ali, no caso de agricultor, né? Então, legumes, frutas e tal, ovos. Então, dentro da faculdade, que era um centro, na verdade, onde tinha várias faculdades, né? Então, tinha muitos alunos, o produtor, ele entregava o produto diretamente e o comprador comprava lá na faculdade, através de cestas de legumes, né? E Isso frutas. lá na França. Lá Então na era França. meio que o camelô aqui no Rio de Janeiro. Só que vendendo hortifruti, né? Fruta, Era bem legume. organizado, mas tinha um espaço, né, cederam um espaço lá na estrutura da faculdade, onde a gente gerou essa oportunidade, porque eram frutas, legumes praticamente orgânicos ou em transição, e para o aluno era um preço acessível, né? E para o agricultor também era uma boa forma de ganhar, né? Não perder tanto na distribuição, né? Perder Entendi. sua margem. E você, quando foi o seu primeiro contato como empreendedor? Quando foi a sua primeira virada de chave? Lá você estava ainda como aluno, nesse processo de intercâmbio, de formação. E aí quando você começa a empreender, quando que vira essa chave para o Jean e o Jean começa a se envolver com o empreendedorismo? Então, quando eu vim para o Brasil, assim, realmente me instalando, né? Eu conheci minha esposa, né? É uma dentista, né? Até hoje ela é dentista, né? Doutora Tatiana de Moraes. E ela estava na fase de querer. Ela já empreendia, tá? Ela tinha um consultório próprio há uns 10 anos, mais ou menos. E ela queria ter uma clínica,
mais completa ali, né? Realmente uma equipe, né, robusta de outros dentistas, né? E aí, nessa época, estava ainda finalizando a faculdade, mas ela queria um apoio, né? Falei, tá, acho que pode ser uma boa oportunidade para mim também, né? Colocar o que aprendi na faculdade. Claro que eu vou ter que entender o de mercado, né, ver como na prática isso vai acontecer. Não tinha muita experiência, né? Mas ela me deu essa oportunidade de estar junto, aí criando uma marca do zero. Assim, a gente procurou contador que entendia dessa área, mais especificamente. A gente fez um curso de empreendedorismo para odontologia, né? Que ajudou muito também a como pagar um dentista, como precificar, né? Tinha uma base assim, de administrativo, mas o mercado aqui novamente é bem diferente, então ajudou bastante. Legal. E assim, esse desafio junto com um relacionamento e saindo da tua família. O que que mais te marcou nessa caminhada até ali? O que que trouxe uma marca para o Jean e falou assim, ó, isso aqui me marcou e me ajudou a continuar, a desenvolver cada vez mais, a ser um profissional melhor? Primeiro que assim, essa é uma área bem desconhecida para mim, assim como cliente, paciente, né, já tinha passado por experiência, inclusive não muito boa, né, bem odontologia bem arcaica, vamos dizer assim, né, clássica, sem nada muito moderno, muito confortável, né, pelo contrário. Mas quando eu conheci aqui, tive contato com a área, eu vi que realmente tinha uns diferenciados, né? A melhor odontologia está no Brasil, do mundo, né? E então é um ambiente gostoso de se trabalhar e principalmente, eu diria, essa conexão com os pacientes. Né? Inicia se estagiando, entendendo na sala de espera, mas assim, né? Foi bem o básico e fui evoluindo. E eu percebi logo no início que a transformação do paciente é a alma do, né? Ali o que mais importa. E eu pensei logo, pô, vai ser legal eu participar disso, poder proporcionar isso para mais pessoas, né? Que a ideia dela era basicamente isso. Ela já atendia os seus pacientes há um bom tempo e tal, mas poder trazer muito mais pessoas que vão ser impactadas pela visão, né, pela qualidade que ela tem tecnicamente. E adequando, claro, a equipe toda. Né? Legal. E você tem quanto tempo de Brasil? Quanto tempo que você fincou a bandeira, eu vou ficar aqui e tô aqui e tudo isso está acontecendo? 12 anos. 12 12 anos anos. já. E a marca de vocês é um consultório, é franquia? Como é que é esse processo? É Como é que uma, funciona? é uma clínica odontológica, né? É o único por enquanto, a gente pode expandir mais para frente, e a gente abriu um espaço de cura integrativa em paralelo. Né? Então, é praticamente tudo unido, mas é separado ao mesmo tempo. Então, esse trabalho que eu tenho de acompanhar, desenvolver, né, pessoas através de uma visão, né, de coach barra mentoria aí, em desenvolvimento humano e inteligência emocional, ele é complementar a vários tratamentos que a gente já tem. Então, tem a parte odontológica, onde hoje a gente faz a análise dos dentes, né, da reflexologia dentária, então a gente linka todas as questões, né? A gente que eu digo é mais minha esposa ali, com seus 30 anos de Não, mas odontologia, depois te né? casou é um só, né? Não tem jeito. E aí, no meio da história também, né, uma coisa também que não foi por acaso, mas eu não esperava, vamos dizer assim, né? Eu descobri uma técnica que chama barras de Axis. A gente vai chegar lá. Então, A gente vai chegar lá. porque tá tudo interligado ali. Né? Primeiro, assim, eu queria entender quando que foi essa chave de virada para dentro de um consultório odontológico vocês terem um tratamento integrativo. Como é que você percebeu isso? Da onde surgiu essa visão de entrega de uma solução? Porque o que eu vejo hoje, há 7 anos no mercado digital, é que ninguém vai ao dentista hoje por conta de dor de dente mais. A galera hoje vai por aparência, por querer ficar com um sorriso mais bonito, muito mais pensando em como ela está sendo vista do que propriamente na saúde dentária dela. Então, como é que foi essa virada para você? Em que momento que você enxergou essa oportunidade? Não, tem muito isso, realmente. A pessoa falou isso muito comparando com a França, por exemplo. As pessoas cuidam muito menos dos dentes na França. E às vezes surpreende um pouco as pessoas e fala, realmente o brasileiro se preocupa mais com a estética do que o francês, em geral, né? De modo geral. Então, pelo menos ele está indo no dentista, mesmo que não seja pela saúde, é pela estética e está tudo bem, porque acaba cuidando da saúde também. E esses estudos que a gente foi descobrindo com minha esposa, principalmente ela, eu diria, né? Não é só cuidar do dente em si, ok, é uma coisa muito legal, mas a gente sabe que tem um impacto com outras questões ali, inclusive as questões emocionais.
E veio mais especificamente, na verdade, tudo isso, de um câncer que minha sogra desenvolveu e minha esposa, ela queria ajudar mais e mais e mais a mãe dela. Então ela foi procurando mais informações e acaba que ela fez um curso de biorressonância, onde você estuda a biocompatibilidade dos materiais, mas também de alimentos, ou seja, se um alimento faz bem para a saúde ou não, dependendo da situação que a pessoa se encontra. Isso através de medição de energia. Ver se o alimento, ou a substância, que pode ser um remédio, pode ser um produto dentário, pode ser basicamente tudo, a água que vai consumir, enfim. Se ele realmente faz bem, se ele dá energia, se ele é ressonante para aquela pessoa naquele momento, novamente. Então, ela começou um curso assim, né, e começou a aplicar isso nos seus pacientes. Então, vou utilizar um implante de zircônio, um implante de cerâmica. Aí vamos testar. Eu não sei, não tenho essa resposta, né? Então... E aí surge essa virada de chave para tratar não só da aparência, mas da mente e da alma da pessoa como um todo, pensando na composição desses elementos ao serem ingeridos pelas pessoas, é isso? Isso foi um início muito assim. E veio também as barras de Jax praticamente ao mesmo tempo. Entendi. Então, para a gente falar de barra de Jax, que eu estou vendo que está muito entrelaçado na tua história e para onde você está indo como mentor, primeiro de tudo, o que é isso? Eu, como telespectador, a primeira pergunta que viria na minha cabeça é o que é a barra de Axis? Certo, se a gente pergunta. É uma técnica, tá, americana, desenvolvida há mais de 30 anos, onde, através de toque suave, tá, o contato direto ali, né, do praticante ou facilitador no paciente, né, no cliente ali, vai tocar, né, pontos específicos na cabeça para fazer a energia rodar, circular. Então, o paciente geralmente fica numa maca, que é mais confortável, né? Vai ficar praticamente na cabeça, mas tem uma hora que pode ir nos pés, nas mãos, para a gente chamar de puxar energia, né? Ativar o processo. A energia vai circular, principalmente nos pontos que o praticante, né, que eu vou direcionar, e vai acontecer ali uma liberação de energia. Tanto uma ativação e uma liberação, meio que um mix. Mas isso, o que acontece, né? Esses pontos ativados, eles correspondem a diversos aspectos da vida. Pode pegar a parte de sexualidade, do corpo, enfim, são vários aspectos, vamos dizer assim. Liberando energia estagnada, que está ali muitas vezes criado por achismo, pontos de vista fixos, traumas. Toda vez que a gente passa por uma experiência, fica alguma coisa energeticamente. Pode ficar, né? Então, é basicamente soltar essas amarras energéticas que estão ali, né? Então, pode estar relacionado a dores físicas, pode, tipo, esse acúmulo de energia pode criar vários bloqueios. E ali vou liberar, então não tem muito limite. Não tem também muito direcionamento, né? Então, é meio que uma caixa de surpresa. Por exemplo, tem paciente que vai lá, tá com medo de dentista, por exemplo. Bom, o medo de dentista, por enquanto, foi 100% de sucesso. Todos que tinham medo de dentista, a gente aplicou e o medo de dentista sumiu, praticamente sumiu, ou pelo menos o paciente conseguiu dar sequência, que era o objetivo, que antigamente ele não conseguia, ficava travado. Você encostava nele, ele já gritava. Pode fazer isso mesmo, porque estava com realmente um trauma grande. E aí também pode, só que, como eu falei, uma caixa de surpresa. Então a pessoa pode, de repente, parar de roncar. Estou falando isso, são casos reais. E tá? minha mulher vai ficar feliz se você me ensinar esse negócio de parar de roncar, hein? Pois é, mas eu não posso hoje te prometer algo. Você vai parar de roncar se fizer 3 sessões de Axis comigo. Mas foi o que aconteceu com um paciente que tinha várias questões, inclusive ele tinha muito medo de dentista, né? Passou por, né? A mãe dele tinha falecido na cadeira do dentista, né? Caramba. Um choque. Teve um problema sério. E depois de 3, ele fez umas 7 sessões seguidas, né? Mas depois da terceira, ele já sentou na cadeira e já fez uma limpeza, por exemplo. Então, pra vocês terem uma ideia. No início, ele sentou na cadeira e começou a suar, ficou tudo encharcado. Mesmo sabendo que, assim, minha esposa, na verdade, fez meio como teste. Mas ela não ia colocar nada na boca dele, porque sabia que tinha um problema ali, né? Uma história, assim, séria. Um trauma. Um trauma mesmo. E aí, o paciente topou. Inicialmente não estava muito a favor, mas falei, cara, tem que fazer alguma coisa, então tá bom, vou fazer. Na verdade, ela exigiu, né? Ela falou, só vou te atender depois que você fizer 3 sessões. Aí, se não me engano, ela fez uma sessão também, que ela também sabe fazer, era praticante de Axis, né? Depois eu fui aprofundando, né?
Já tem tanta coisa na parte odontológica que deixou esse lado mais para mim. Mas ele começou a tratar melhor seus funcionários. Aí ele foi relatando várias questões que foram melhorando também. Assim, no mundo que a gente vive hoje, eu sempre fui um cara cético, Uhum. né, para muita coisa. No mundo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tanto charlatão, é algo que você meio que fica assim, cara, o cara vai tocar em mim e vai resolver. Como é que foi para você conhecer esse método, se você teve essa sensação, e como é que você quebrou essa barreira? Até para as pessoas entenderem o quão sério é essa metodologia e quanto ela pode ajudar as pessoas. Uhum. Eu não sou uma pessoa, a princípio, tão cética assim. Então, estou bem aberto a vários tipos de frente, vamos dizer assim. Quando criança, passei por osteopatia, coisas mais assim, comprovadas e que tem histórico um pouco mais robusto, vamos dizer. Mas, por exemplo, a medicina chinesa, muitas pessoas acabam comparando porque tem os próprios meridianos energéticos e tudo mais, né? É, da própria acupuntura. Se a gente pensar, é meio louco. Às vezes a pessoa bota uma agulha ali, pô, e resolve questões hormonais, questões... Então, a barra de axis é um pouco... Não é igual, né? Mas a gente pode pensar que é um pouco parecido. Então, para mim, não demorou muito para eu acreditar e também foi muito também... Tive conhecimento do que era e fui meio chamado, na história um pouco longa, mas assim, a princípio minha esposa ia fazer um curso, me convidou para fazer, falei, não, vai lá, faz, é sábado, vou fazer minhas coisas e tal. E na hora ela, João, tá faltando uma maca. Ela foi lá primeiro, e não lembro o que eu fui fazer, ligar para minha família, provavelmente era um sábado. Aí ela me liga, João, tô precisando da sua maca. Tinha comprado uma maca, tinha para fazer massagem e tal, mas né, tinha quase, nunca tinha utilizado, basicamente, só uma ou duas vezes. Ah, tá bom, então tô levando lá. Aí levei a maca. Ah, estamos em ímpares, né? Precisamos ser em par. Pode ficar de cobaia? Posso, tá bom. Aí fiquei e recebi uma sessão de alguém iniciando ali, aprendendo, né? Iniciando. E aí eu tive percepções, assim, relaxei, senti um bem-estar. E aí a professora falou, ah, quer ficar então? Tá bom, vou ficar. E aí quando eu comecei a aplicar, eu tive muitas sensações nas mãos, que não é tão comum. Porque na verdade todo mundo tem essa capacidade, né? E tudo bem também se não tiver muita sensibilidade, mas eu senti logo assim, foi bem forte. E a pessoa também relatava que sentia. Então eu falei, opa, pô, que legal, esse, sabe que você sente uma coisa dentro de si, assim, bem. Ah, acho que é isso, Propósito. propósito. E aí fui aplicando também em pacientes, mas era aquela coisa, era na cadeira do dentista, ou às vezes ia até a casa da pessoa, já atendendo em minha própria casa. E aí a Tatiana, em paralelo, desenvolveu a biorressonância. Aí também a gente tivemos contato com algumas máquinas de tecnológicas, biofísicas, mas voltado para a saúde, que são equipamentos da medicina vibracional que emitem ondas para modificar, né, as células, enfim, várias questões ali. Tudo energia, né, gente? Então, tudo é frequência. Tratar frequência com frequência. Então, eram aparelhos que a gente foi adquirindo e a gente começou a atender em casa. E a gente pensou, não está muito bom esse lado que a gente buscou tanto profissionalismo na clínica, Uhum. não tinha esse espaço, então a gente estava disposto a encontrar um novo local para poder expandir, botar tanto a parte odontológica e essa parte de práticas integrativas e tudo mais. Só que no meio do caminho, tivemos bastante sorte, assim, acho que, enfim, a gente estava tão alinhado, vamos dizer assim, que o universo abriu as portas e a sala do lado da clínica odontológica liberou. E a gente pôde comprar. Então a gente expandiu e tem até hoje esses dois espaços. A gente tem, de um lado, claramente a clínica odontológica, com várias tecnologias e ferramentas que vão além da odontologia clássica, mas complementar isso, o espaço LUM, que a gente chama, né, de espaço de cura e desenvolvimento humano também, onde aí vem essa outra abordagem, né, que vai um pouco além, em vários sentidos, de cura física, emocional e energética. Mas hoje eu quero entender o seguinte: o seu público ele está especificamente ligado à clínica odontológica ou você atende qualquer tipo de pessoa que tenha essa necessidade ou que descubra? O Espaço Lum ele vai trabalhar. Se eu quiser chegar lá agora, por que eu procuraria isso? O que é indicado para o Marlon ou para qualquer outro empresário que esteja ouvindo a gente, procure esse tipo de tratamento? Como é que funciona esse processo? Então, pode muito bem sentir uma necessidade de, tipo assim,
estou sentindo que eu não estou muito feliz onde eu estou. Eu gostaria de entender, ou estou com muito medo de empreender, ou toda hora eu faço alguma coisa, mas não dá resultado, ou pior, eu fracasso. Porque assim, você perguntou se precisava vir da odontologia. Claro que não. Assim, são duas coisas que são realmente independentes, apesar de complementar. E vocês tratam independente lá também. Independente de ter partido de algo pessoal que a sua esposa te trouxe e você acabou aprendendo, se desenvolvendo, hoje, mesmo estando juntos, são coisas que funcionam distintas. Exato. Qualquer empresário ou empreendedor que precise pode buscar o Espaço Lum e fazer esse tratamento. Exatamente. Não precisa ter um problema de dente para ser atendido por mim, por exemplo, pela equipe. Né? Mas se tiver, é bom que é todo lado. Mas é muito comum a pessoa vir por um problema de cárie e acaba entrando no circuito e saindo de uma depressão, começar, né, a se encontrar, se realizar em diversos aspectos da vida, melhorar o relacionamento, melhorar, né, a sua atividade, mudando de atividade, melhor dizendo. Né? Então, hoje tem as pessoas que realmente se conectam comigo pelas redes sociais ou por algum tipo de parceria, enfim, por própria divulgação do Espaço Lum em si, não mais só da odontologia, que inicialmente foi muito isso, né? Odontologia, aí os pacientes vinham e aproveitavam para fazer outro serviço, vamos dizer assim, ou evoluem para outros serviços. Entendi. E assim, tem algum caso de transformação muito forte que você possa relatar, é óbvio, sem citar nomes, para que a gente entenda como é que é esse processo de transformação? Sim, claro. Por exemplo, veio um argentino, né? Não sei identificar, mas né, tem muitos argentinos. Ele tinha muitos problemas, né? Primeiro que a depressão nele era tão forte que ele não conseguia dormir direito. Assim, era uma mistura de preocupações com depressão, com amarras com dependência emocional com a mãe muito forte, decepção amorosa. E aí, basicamente, depois não era exatamente traições, mas decepções, né? Que a mulher dele, na verdade, sumiu do mapa de um dia para o outro. Pegou as coisas, ele acordou, não tinha mais ninguém. Então, realmente, criou um choque nele, que ele não conseguiu se livrar, né? Se separar desse problema e mergulhava no trabalho em compensação, só que muito cansado, porque não dormia mais de, acho que, 40 minutos seguidos. Quando não eram 20, né? Então, imagina, o cara acordava 20 vezes por noite, não dormia e tal, tentou várias abordagens psicológicas, enfim, buscou vários tipos de profissionais que para ele não funcionou. E aí quando nós procurou, enfim, eu fiz barra de axis, mentoria, um conjunto de coisas que, na verdade, foi pouco tempo, ele já, em 7 encontros, ele passou a dormir 3 horas seguidas, né? Estava também experimentando os remédios, largou tudo. A gente não orienta, a princípio, mexer na medicação, né? Não somos o médico, perdão, da pessoa. Então, a gente, por livre escolha, a gente sempre orienta que ele consulte seu médico antes, né? A gente não pega essa responsabilidade pela gente, a gente realmente não orienta a fazer. E a pessoa vai escolhendo, ela vai sentindo, vai ver o resultado. E a pessoa ela conseguiu, por exemplo, melhorar seu relacionamento com o seu chefe, porque, na verdade, acostumou o chefe, né, a trabalhar quando o chefe pedisse, essas coisas, né? Normal então, do brasileiro. Ele não conseguia mais impor seus limites. Depois dessa fase, ele conseguiu impor os limites. Então, ter os fins de semana para ele. Ele também, no processo, tinha parado totalmente de encontrar com os amigos, adorava jogar vôlei, né? Tinha parado. Então, ele voltou a frequentar os amigos, voltou a jogar vôlei. As mulheres travava totalmente. Ele, segundo ele, era um latino bem assim, um charmoso ali, já sabia paquerar, né, vamos dizer assim. Tinha parado totalmente porque tinha essa decepção com as mulheres, né? Então ele voltou a se relacionar com mulheres também. Então amizades, mulheres, enfim, tudo profissional, tudo melhorou nele. Né? Legal, eu fiquei curioso pelo seguinte, como é que funciona esse processo de descoberta? Tipo, na psicanálise, na psicologia, tu faz uma anamnese, faz um estudo antes, e aí, ao longo desses testes, dessas informações, você vai chegando ali um caminho para você guiar a pessoa. Como é que funciona isso na metodologia da barra de axis? Como é que você entendeu o que era depressão? Como é que você percebeu? Como é que se percebe que ele tinha essas travas emocionais para se relacionar com as pessoas, com mulheres? Como é que funciona esse processo? Tipo, você falou que ele fez 7 encontros. Como é que é essa estrutura? O primeiro encontro
a gente faz isso, no segundo encontro funciona desse jeito, é igual para todo mundo, tem um ponto de partida, como é que funciona, gente? Então, no Axis em si não tem, a princípio, se eu for falar de barras de Axis, porque são algumas técnicas ali, mas barras de Axis que eu mais generalizado, mais utilizado, que eu utilizo mais, inclusive, não tem tanto que essa questão de formato, né? A gente chama de seguir energia. Ah, como assim? Às vezes não falo nada. Mas aí que, por exemplo, quando eu entro, muitas vezes eu proponho uns mix, a parte mais de desenvolvimento humano, inteligência emocional, através de um método que é diferente, né? E é mais, vamos dizer assim, cognitivo, mais a pessoa raciocinar, sem enxergar, vai trabalhar algumas ferramentas e tudo mais. E no Barras de Axis não é tanto assim. Então tem os dois chapéus. Eu lembro de quando eu aplico as barras de Axis, utilizar a visão do Axis. Eu gosto de seguir o método, porque é um método já comprovado, que já funciona, traz resultado. Então, eu não misturo muito, não. Mas eu sempre tenho que me policiar para ter uma visão, uma aplicação diferente. Então, nas barras de Axis, como eu falei, né, pode ser uma caixinha de surpresa. Pode parar de roncar, pode melhorar um relacionamento, pode melhorar uma questão de dor física, N coisas. E eu não vou direcionar. A ideia é aplicar em cada ponto de energia, ativar, né, a circulação de energia e ficar no sentir. Não é eu, Jean, sei que aquela pessoa, pô, uma mulher extremamente controladora, então vou ficar no ponto de controle mais tempo, porque, pô, sei que ela precisa trabalhar muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, estou ativando um outro ponto. São vários pontos de energia que se ativam ao mesmo tempo. Então, não é nisso, no que eu acho, é no que eu sinto. Se a energia ela dá uma avançada, vou procurar saber se ativou mais ou se liberou e já posso passar para o próximo ponto. É assim, então eu tento ser sem opinião, sem julgamento, sem nada. Já na mentoria, eu vou utilizar ferramentas específicas para ela aplicar no dia a dia, coisas de maneira mais direcionada. É isso Por isso que eu gosto das duas visões. Quando você falou do argentino, você falou que teve as sessões e a mentoria. Uhum. O que é essa mentoria? Como é que funciona? Qual é o tipo de público que pode ter acesso a essa mentoria, ou que deve e precisa ter acesso a essa mentoria? Então, a mentoria em si ela é bem acessível, né? Eu não pratico valores absurdos. Então, são técnicas que ali vou encaixando mais no momento que eu acho mais adequado para aquela pessoa no que ela está desenvolvendo, né? Está aprendendo a se conhecer, às vezes tem problema de baixa autoestima, coisas do tipo. E eu posso colocar ali a barras de Axis no momento que eu vejo uma maior trava. Às vezes a pessoa está mentindo para ela mesma, aí fica difícil, né? Trabalhar isso. Então, pode ser nesse momento uma boa ideia colocar barras de Axis. Mas eu vou novamente também no sentir, né? Eu utilizo algumas técnicas ali que eu posso energeticamente ter uma percepção ali, né? Entendi. Assim, eu sou empreendedor. Há 2 anos eu me libertei da CLT. Há 1 ano eu sofri uma grande perda. Eu venho de um luto de um filho de 12 anos de idade para leucemia. Em que momento essa mentoria ou a barra de Axis pode me ajudar nesse processo de luto que eu tenho vivido hoje? Então, como qualquer momento difícil, enfim, quanto mais antes agir, né, melhor, porque facilita o processo como um todo, né? As barras de Axis, ela vai ser uma coisa mais, vamos dizer assim, não é sutil, mas parece tipo assim, uma magia, né? A pessoa deita numa maca e a maioria das vezes a pessoa vai até chegar a dormir. Ou ficar naquele estado tão, as ondas cerebrais abaixo, tão de velocidade que a pessoa não sabe onde está, como, né, se está dormindo, se não está dormindo, se o tempo está passando, né? Perde um pouco a noção de tudo, fica ali como se estivesse praticamente dormindo. Pode acontecer que tenha uma liberação de emoções, um choro, alguma coisa assim. Mas a maioria E mesmo assim que fosse, é isso, ia durar pouco tempo, né? Vamos dizer que uma sessão no máximo vai durar 1h30. É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo dura a sessão? Como é que funciona? Tem som, luz, cheiro? Como é que funciona em si esse Então, em processo? si, a gente utilizar basicamente, como eu falei, uma maca, mas pode ser o que tiver, né? Para a pessoa estar minimamente confortável. Quem aplica também, porque tem que ficar em cima ali. Então, às vezes, se ficar a posição muito desconfortável, não é tão interessante. Mas durar 1h, 1h30, no máximo. Não tem barulho. Assim, pode até ter barulhos externos,
que parece que atrapalha o relaxamento, mas o objetivo não é relaxar, o objetivo é tratar as questões, liberar a energia para o próximo nível ali, né? Então, às vezes pode ter, é muito curioso isso, né? Pode ter uma TV ligada com um noticiário, um filme de... Uma coisa bem desagradável. Pensa numa coisa desagradável. Quem não gosta de futebol, futebol. Quem não gosta de filme de terror, seria um filme... Sei lá, uma coisa desagradável pode até ter. Quem não pode ter, que pode parecer curioso, é uma musiquinha agradável, porque aí a pessoa está relaxando e pode colocar o que a gente chama de implante debaixo do tapete. Botar sujeira, não tá, deixar aflorar uma questão que pode incomodar. Então, alguns pontos pode até incomodar um pouco mais, deixar um pouco uma Mais agonia tenso. ali, um pouco. Mas são alguns pontos, e novamente, a maioria das vezes é um processo em si quase todo assim, bem tranquilo. Já na mentoria, né, Fernando? Às vezes um pouco mais pega ali, mas é necessário também. Realmente é muito complementar, né? E qual que é a diferença, assim, na mentoria? Porque você fez questão de ressaltar que a mentoria é algo que dá mais punch, tem mais força. Qual que é a diferença? Que tipo de público pode procurar cada uma delas? Então, como eu falei, né, é bem acessível. As duas coisas têm o mesmo fim, né? Deixar a pessoa, vamos dizer assim, mais realizada, mais feliz, se conhecendo mais, né? Para ir buscar o que ela realmente precisa para ser mais realizada, feliz, enfim. E a gente atende todo tipo de perfil, né? A gente atende bastante terapeutas, médicos, da área integrativa, né? Pô, a gente está frequentando também muitas vezes cursos, enfim, estudos, congressos, tudo isso juntos também. Não precisa acreditar em si, em tipo de religião, então, porque as pessoas misturam muita coisa às vezes, né? Ah, é religião, ah, isso, ah, é aquilo. Não tem nada disso. Tem ainda muita coisa para comprovar cientificamente, mas tem muita coisa que já existe, né? Comprovado antes e depois de uma sessão, a atividade cerebral, como que ela muda, é, o formato de célula, né? Uma célula estressada ela fica mais achatada, mais saudável ela fica mais redonda. As minhas tá tudo Coisa do... achatado. Todos nós, em algum momento, né? Pode acontecer. Então, assim, é bem acessível, né? Aí eu vou sentindo também o que a pessoa mais precisa, o que ela está mais aberta também. Conforme vai evoluindo, posso apresentar mais coisas também. Legal. Eu vi no teu Instagram que você tem uma pegada para falar disso, falando sobre inteligência emocional no meio desse contexto. Essa mentoria, ela tem essa pegada também para falar de inteligência emocional para o empreendedor, para o empresário, você ajuda ele a lidar com isso. Você acredita que nós, hoje, empreendedores e empresários, estão cada vez mais sobrecarregados, mais estressados, isso vai ajudar a dar essa aliviada? Com certeza, né? A inteligência emocional é um tema assim, muito presente, né, atualmente, né? Questões, e realmente não afeta só o CLT, né? Porque, claro que o CLT tem seus desafios, e o empresário, o empreendedor, né, que somos cada vez mais em números, então a competição, a concorrência, isso, né, o excesso de informação, as dificuldades em si elas sempre existiram, acredito assim, né? Claro que teve épocas de ouro, sabe? Pegando o exemplo da minha esposa, né, que é dentista. Pô, 40 anos atrás, um pouco mais talvez, mas qualquer implantodontia já estava condição muito boa, porque ele tinha um nicho ali, hoje em dia, implantodontia, que coisa que mais tem, né? Enfim. Então tem que se destacar, é um pouco mais difícil, a corrida está um pouco mais difícil. E eu acho que essa correria, às vezes a pessoa quer resolver tudo ao mesmo tempo, recebe várias mensagens, faz isso, faz aquilo, e pode se sentir, às vezes, muito cansado. E quando a gente está cansado, a gente está mais aberto, né, a, por exemplo, aparece um desafio, a gente sente mais tristeza mais rapidamente, raiva mais rapidamente, qualquer problema vira, a gente já está se fervendo por dentro, então aparece uma coisa, e a inteligência emocional é saber lidar com isso. Primeiro, me conhecer, então, como que eu reajo, como é o tipo de perfil comportamental, né, como que me faz me sentir bem, que não. Então, assim, é importante se conhecer profundamente para poder utilizar isso ao seu favor, poder reagir da melhor forma. Então, é a forma, por exemplo, de lidar com um desafio, com uma crise, né? Não travar e ficar no medo, mas transformar isso em um movimento, por exemplo. De, ok, estou com medo, mas agora o que eu faço? Né?
ou um empresário ali na hora de lidar com sua equipe, vê uma questão que a pessoa pode ficar realmente com raiva, impactada negativamente, mas não é responder imediatamente com outra raiva, não vai resolver o problema. Então, respirar, coisas assim do tipo de tomar melhor decisões, enfim, enfrentar as coisas de maneira mais Legal. saudável. Chegou num ponto legal. Você falou de empresário e equipe. Hoje, na tua visão, assim, o que que você acha que mais destrói uma equipe? É o empresário não saber lidar como gestão ou com pessoa? Ele não entender de processo ou de cuidar de gente? Então, são os dois, né, claro. Tem muitas empresas até, muitas vezes surpreende, porque são grandes empresas, mas que não têm os processos bem definidos. Então, com certeza o processo atrapalha. Mas também não adianta ter um processo lindo, perfeito ali, mesmo que a gente sabe que ele funciona, e não treinar a pessoa não entender aquilo, enfim, não ser adaptado, né? Então, diria primeiro que a pessoa, vai, porque tem um amigo que sempre fala, um bom CNPJ é feito de bons CPF. Mas não é só a pessoa ter o dom, o talento, a competência. É ele ser colocado dentro da empresa, né, no cargo que ele vai conseguir desenvolver, utilizar isso e ainda se realizar, né? Então, entender o tipo de perfil da pessoa e como no cargo de líder, empresário, né, é importante saber orientar essa pessoa. Então, eu diria, primeiro, a comunicação, muitas vezes é uma fonte de grandes problemas, né? Então, tudo é da forma que eu vou apresentar a questão, né, para a pessoa, treinar até aquela pessoa, dar um feedback, que é tão importante, né, e não só exigir, e a forma que a outra pessoa também vai interpretar. E eu vejo muito, isso é muito comum, né? Ah, mas ele fez isso, mas na verdade é porque a outra pessoa entendeu que era para fazer assim. Então, estava com as melhores intenções, mas por uma falta de comunicação destruiu aquela relação. Então, acho que o problema é muito maior de comunicação, além da inteligência emocional que a gente estava falando. Então, Sendo assim, mesmo. na tua visão, a ideia de inteligência emocional, com a tua mentoria, com barra de Axis, é equilibrar essa pressão emocional para viver. Para Uhum. viver nos negócios, para viver na vida pessoal, para viver nas relações interpessoais. É esse o caminho que você hoje, Jean, como mentor, quer levar para o empresário, é isso? Isso, exatamente. Tanto a pessoa que é CLT, né? Porque essa mentoria também existe para pessoas CLTs, né? Ajudar essa pessoa a se conhecer e se de fato ela está no lugar certo, né, na cultura de empresa certa, na área específica, né, certa, e era utilizar, né, como dizer, se conhecendo melhor, né, ela se realiza mais, enfim, né, e para o empresário também, o empreendedor, né, ele quer empreender, mas às vezes é porque é uma ideia bonita que ele tem na cabeça. Depois ele vê que não é bem isso que ele quer. Então, ajudar ele a ver se, tipo, o que ele vai enfrentar ao longo desse caminho. Tá disposto? É isso mesmo? Você tá afim? Tipo, você vai empreender, você quer ter equipe, você, né, Ter mais clareza tem mais sobre para clareza. onde ele quer ir com aquela Isso, ideia que ele teve. É meio que isso. ele fazer um MVP mental daquilo que ele deseja porque ele teve uma ideia. Uhum, Legal. isso. E assim, Jean, hoje você está se posicionando como mentor, beleza? Dentro do teu Instagram você tem até o arroba de mentor nesse aspecto. Hoje, quais são os tipos de empresário ou de público que você busca como seu cliente ideal para ter essa transformação que você já consiga prometer que assim, em 3 meses, em tantas sessões, eu consigo transformar ou mudar alguma coisa nesse seu processo? Então, tipo assim, pessoas que já empreendem e que estão no início ou que não saíram daquela fase inicial, vamos dizer assim, né? Porque a gente inicia esperando a evolução, né? Então, muitas vezes o empreendedor ele vai iniciar e fica naquela recaída ou de fato não muda aquele patamar, né? Então, eu gosto de trabalhar com esse público. É comum também que o CLT ou aquela pessoa que tem diversas insatisfações na vida, mas tem um emprego já, então teoricamente está mais ou menos estável,
que ele se encontra ali na Acumulado. mentoria e acaba fazendo outras coisas. Então, assim, uma mentoria também de vida, não só para empresários. Entendi. Mas, e pode ser muito bem que aquela pessoa fique naquele emprego, naquela empresa. Muitas vezes ele pode mudar de cargo dentro daquela empresa, ou até mudar dessa empresa e ir para outra empresa parecida, ou começar a empreender. Que são diversas opções ali, mas eu não digo que não sou aquela pessoa que vai querer tirar aquela pessoa daquele emprego. Assim, realmente é ele que vai tomar essa decisão, né? Você literalmente vai fazer não só a energia circular no corpo dele, como ele circular para entender o que ele pode fazer, onde ele pode chegar. Pelo que eu Perfeito. entendi eu me conheço, depois eu me curo, e depois eu vou buscar o meu espaço, vou buscar minha transformação para caminhar na vida como um todo. É mais ou Uhum. menos esse caminho que a pessoa vai fazendo. Ele tem que se curar primeiro para começar a ter melhores relações, estar melhor relacionado com as pessoas. É isso. Sim. Só que geralmente são pessoas já em movimento, ou que já foram em movimento por algum motivo, não conseguem mais estar. Criar algum tipo de barreira, algum tipo de trava no meio disso É, tudo. tá parado, tá depressivo, tá em casa, tá, não consegue. Só tá procrastinando, tá. Não, posso ajudar essa pessoa também. Eu acho que essa é a palavra do momento, procrastinação. A galera tem usado isso muito, até virou desculpa. Eu procrastino mesmo e tá tudo bem. É. Legal. Fernando, quer perguntar alguma Eu coisa para o estou nosso só Jean? degustando isso tudo e a pergunta que com certeza o nosso telespectador está se perguntando é muito nítido para mim, né, como telespectador, ao contrário do Marlon, né, que é mais cético, eu sou mais aberto a tudo isso, energia, vibração. Como foi o seu processo, né, assim, de decidir ser mentor, porque é muito claro, não sei se o Marlon percebeu isso na fala dele, a vida quando ele fala de energia, Então, de primeira vibração. coisa que eu falei, propósito. Quando ele começou a explicar, eu vi que ele achou um propósito. Ele viu algo ali que vai mover ele como ser humano. Isso, e aí eu vejo assim, como materializar isso, né? Como foi para você o seu processo como mentorado para isso, né? Porque você vem de um método que é milenar, um método que cientificamente é comprovado em partes, e você traz isso como tipo, gente, vamos sim, isso é uma verdade. E como foi para você passar por um método tradicional, né, de mentor e mentorado para essa transição e união, né? Que eu percebo que andam junto, mas esse braço é maior. Mas como foi o seu processo para tomar essa decisão? Não, vou levar o título de mentor, né? Numa era que eu mesmo, eu como mentor, a gente tem essa barreira, muita gente fazendo, denegrindo essa imagem, todo mundo é coach, todo mundo em 3 dias vai trazer a solução, e você vem numa linha ao contrário, né? Você traz a energia, a vibração, aí eu um pouco neófito nisso, leigo nisso, mas o pouco que eu já li sobre física quântica, sobre energia, sobre o universo, então você traz isso com muita vida. Então como foi para você passar pelo modelo tradicional que funciona, mas trazendo essa nuance para a energia? Acho que o principal ponto ali é me conhecendo, né? Claro, o próprio Axis ajudou, fiz ao longo dos últimos anos, não sei, vários cursos assim, né? Iniciando. Na época da pandemia também abriu muito os horizontes, né? Porque tinha tempo, então fui estudar um monte de coisa, né? E depois eu conheci uma pessoa chamada Paixão, já ouviu falar? Que foi num evento, né? E a gente se conectou, né? E pensei, acho que ele tem alguma coisa para me ajudar, vamos dizer assim, né? Para me apoiar, né? E fiz o processo, né, de mentoria, né, com Paixão. E ao longo desse processo, identifiquei que, por que não, né? Eu ter esse papel também de estar ajudando as pessoas, apoiando, né, alavancando, né? A capacidade, porque é muito comum, na verdade, as pessoas terem capacidade, né, técnica, competência, e aí falta ali algo a mais, né, coragem, enfim, permissão, a gente poderia colocar várias palavras, né, mas capacidade não falta e a pessoa não sai do lugar. Uma pessoa super diplomada, que tem um monte de diplomas, né, e quando, né, no meio desse processo, eu senti, né, o teu brilho nos olhos, né, essa garra e essa satisfação de ver, né, a pessoa evoluir, que no caso também era eu, né, e eu me identifiquei realmente, né, que vi essa oportunidade, né, de poder adquirir um método também, né, aprender mais como aplicar isso nos outros, e claro, deu um pouco de medo, né, mas falei, não, mas eu acho que é isso, né, porque
por que esperar mais? É outro sinal ali, como veio nas barras de Axis, também veio com esse trabalho, né? De aplicar alguns métodos. Eu sempre gostei disso, dessa área, mas aplicava para mim mesmo. E para que todo esse conhecimento também, se não é... Sei que eu posso ajudar, sempre gostei de ajudar pessoas, né? Então, meu propósito é isso, dar apoio para as pessoas, ajudar as pessoas a se realizarem, né? Tem a tal de felicidade, né? Que a felicidade é se realizando, não é a felicidade ficando no sofá e aproveitar coisas boas da vida. Acho que isso aqui é muito vazio, né? Então, é uma alavanca para as pessoas se descobrirem, se realizarem, serem mais felizes em todos os aspectos da vida, relacional, né? A parte do trabalho, né? Do cumprir seu propósito que a gente estava falando, né? E ser feliz, transbordar, né? Dos Legal. outros. E assim, entendendo essa sua transformação de mentorado para mentor, barra de Axis, mentoria, tudo isso que você viveu, qual que é a maior mensagem que você pode deixar hoje para o empresário, para o empreendedor, para um CLT, alguém que se interessou por tudo que a gente conversou aqui, para te conhecer e conhecer mais essa sua metodologia? Primeiro, acredite em você, né? A pessoa, né? Acredite em você e procura ajuda. Não tenha medo de procurar ajuda, né? Não é ser fraco. Pelo contrário, pode até mostrar uma vulnerabilidade, mas vai ser para alguém específico que está querendo te ajudar. Então, é muito importante, né? As pessoas de mais alta performance, elas têm seus mentores, né? Pode ser em qualquer área, esportiva, mundo empresarial. É muito comum, né? A pessoa ter um mentor ali e vai ter ser aquela pessoa que vai te ajudar a você ter mais compromisso. Porque você não está tendo um compromisso só com você mesmo. Está tendo um compromisso com o seu mentor, com alguém que vai te ajudar, que também vai te cobrar. Só isso já é muito valioso, né? Então, procurem ajuda, acredite na sua ideia primeiro, porque se você mesmo não acreditar, já vai ser mais difícil. Claro que a gente pode trabalhar isso na mentoria em si, né? Isso é muito comum. E ir em frente, né? Trabalhar sua inteligência emocional vai ajudar, com certeza, porque vai encontrar desafios, né? Vai, com certeza. Então, saber o que... estar preparado para reagir, para superar. E é isso. E, assim, eu digo que fazer uma autoescuta, né? Uma autoanálise, né? E ao longo do tempo, não é vou fazer uma vez e depois nunca mais. Né? Isso é até comum, até nesses casos de barra de Axis, por exemplo, provavelmente as pessoas nem está continuando o trabalho. Ou está continuando, não tá sabendo que também não tem contato com todo mundo, depois resolve assim rápido o problema e a pessoa às vezes some. É melhor não manter aquilo, é muito mais fácil. É igual na questão da saúde novamente, né? Você faz seu check-up preventivo, pronto, você evita ter um grande problema. Quanto mais você foge de fazer seu check-up, maior a chance de precisar de tratamentos invasivos. Então, na parte empresarial, na parte de desenvolvimento humano, é a mesma coisa. Quanto mais você vai se conhecer aí, mantendo uma busca, um aperfeiçoamento, um autoconhecimento, porque a gente evolui, nossos perfis evoluem, a sociedade evolui. Então, como que me adapto a isso? Como que eu trago novas soluções para os meus clientes, novas soluções para eu estar preparado para o mercado? E aí que a gente entra como mentor. Legal, Jean. Foi um grande prazer conversar com você, entender um pouquinho mais sobre o teu movimento, essa bandeira que você está levantando. E hoje, o empresário, o empreendedor, o CLT, a pessoa que queira saber mais ou se consultar, como é que ela faz? Como é que ela chega em você? Onde ela te encontra? Ela pode ir no meu Instagram, Jean Mentor Empresarial, e basicamente o canal principal, mas tem meu WhatsApp, está disponível lá também, então Jean Mentor Empresarial é o caminho. Fechado, Jean. Jean, paixão, muito obrigado. Foi um prazer junto. estar com vocês aqui hoje. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado, Marlon.